Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível esteja tudo tranquilo com vocês e os familiares de vocês, né? Continuamos ainda, né, necessitando, né, seguir as regras, né, as orientações em relação ao isolamento social, em relação ao distanciamento social, a utilização aí da higienização, da lavagem com água e sabão das mãos, a utilização do álcool em gel, o uso das máscaras, mesmo que estamos aí caminhando lentamente, não é? Para a flexibilização de algumas áreas, né? Precisamos continuar tendo aí todos os cuidados possíveis, né? Necessários. Assim a gente cuida da saúde da gente, da saúde do próximo, da saúde das pessoas que a gente ama, não é? Que a gente gosta. Isso é muito importante. Um dos legados desse período de pandemia que estamos vivendo é a empatia, né? É esse cuidado consigo e com o outro, é muito importante e nós estamos desenvolvendo isso. É importantíssimo para uma sociedade, não é verdade? Ainda não temos a vacina, estamos caminhando para desenvolvimento e já essa vacina vai estar no mercado disponível para a imunização de grande parte da população. Então, precisamos continuar com as nossas boas atitudes e com pensamentos positivos que tudo vai dar certo no final, que já vai passar, mesmo que estamos aí com quase 7 meses, não é? De distanciamento. É muito tempo, mas é um tempo necessário, não é? Que se faz necessário. Meus amores, se cuidem, que logo tudo isso vai passar, não é? Vamos então para a nossa aula de geografia. Não que o que nós estamos falando não seja geografia, né? Mas vamos para a nossa aula de geografia desse dia de hoje. Peguem aí o livro de vocês, vão para aquele cantinho que vocês elegeram, para seu cantinho de estudo de vocês, que é muito importante, não é? Peguem o livro, o caderno, o lápis, o marca-texto, também é necessário. Isso. Nós vamos falar sobre o continente africano. Peguem aí o módulo 4 do livro de vocês. Vamos falar sobre a descolonização e o neocolonialismo da África. Vamos lá então. A África até então era só colônia, né? Só exploração. Agora nós vamos falar sobre o processo de descolonização do continente africano, né? E o neocolonialismo na África, né? No continente africano. A descolonização do continente africano, meus amores, começa a acontecer na segunda metade do século XX, né? Constituído, então, assim, constituído por um aspecto bem complexo, né? Da geopolítica mundial. Muito difícil esse período de descolonização, né, do continente africano, por alguns fatores, né? Até a metade do século XX, somente, né, 4 países ou 4 nações eram considerados politicamente independentes, né? Eram constituídos estados nacionais modernos no continente africano. A África do Sul, a Etiópia, Libéria e o Egito. Somente essas quatro nações, né, até a metade do século XX já eram constituídos aí então
como Estado nacionais modernos, já estavam com a conquista, né, da sua independência, né? Após a Segunda Guerra Mundial, que findou em 1945, começa a pressão em relação aí à independência dos países, né, das nações africanas. Os países europeus, então, estavam enfraquecidos, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, e as potências, né, que comandaram a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam muito interessados, né, em ter uma aproximação mais com o continente africano. Então começa a pressionar, né, os colonizadores a oferecer a independência, libertar, a dar liberdade para essas nações, não é? E não somente o interesse, né, dos Estados Unidos e da ex-União Soviética, como de alguns africanos também, começam a pressionar os seus colonizadores, né? E aí, em 1951, nós vamos ter a Líbia, né, que conquista então a sua liberdade, né? Aí, a partir dos anos de 1960, rapidamente 50 nações africanas conquistam a sua liberdade, deixam de ser colônias, não é? As características marcantes desses países, né, em busca da independência, de Estado, né, que vão em busca da sua independência, de Estados jovens, não é? Em grande parte são instáveis politicamente, economicamente. A sua identidade ainda é uma identidade que não tem uma característica bem estruturada. Por quê? Porque ao longo do tempo, né, foi instituído como colônia. Então, até estruturar a sua política, até estruturar a sua economia, até estruturar a sua identidade, leva-se um tempo. E foi muito rápido durante essas 3 décadas aí, até do final da Guerra Mundial até 1960, né? Essa libertação, essa conquista, né, pressionada pelos Estados Unidos, principalmente, e a União Soviética, né? Embora tenha acontecido aí, num breve período de tempo, o processo de independência aí, dos países africanos, ocorreram de forma bem diversa, bem diversificada, né? Porque essas nações, elas eram colônias elas eram colônia francesa, elas eram colônias inglesas, elas eram colônias portuguesas. E esse processo de descolonização em relação às nações africanas que eram colônias inglesas, né? O processo de descolonização foi até bem tranquilo, né, em relação à descolonização das nações que eram colônias francesas, né? Foram menos conflituosas, né? As nações que eram colônias inglesas sofreram menos conflitos, né,
em relação às nações que eram colônias francesas, que foi um processo de descolonização mais conflituoso. Agora, mais dificultoso foi o processo de descolonização das nações que eram colônias portuguesas, né? Porque o processo foi mais prolongado, mais lento, mais violento, porque as colônias não tinham como se desvencilhar com tanta rapidez das metrópoles portuguesas, né? Eram tentativas as colônias, como é que eu digo para vocês? As colônias africanas portuguesas, elas sustentavam, né? As colônias africanas dependentes, né? Dos colonizadores africanos, elas eram totalmente dependentes dessas metrópoles. Elas sustentavam essas metrópoles. E os colonizadores portugueses não queriam abrir mão dessas suas colônias, não é? Não queriam liberar, não queriam abrir mão desse domínio dessas colônias, né? Mas essas colônias portuguesas conseguiram se libertar a partir de muito conflito, de muito lutar, não é? Conflitos armados, inclusive, nos anos de 1975, né? Então, a descolonização aí foi mais difícil, mais conflituosa em relação aos colonizadores portugueses, né? A independência dos países africanos acabou mostrando aí para o mundo a fragilidade desses novos estados, né, diante a economia e a geopolítica mundial, né? A sua estrutura produtiva, né, as suas estruturas produtivas e comerciais eram direcionadas essencialmente para a agricultura, a mineração, né, que são atividades que vinham sendo realizadas desde o período colonial, né? Então, essas atividades, elas não sofreram nenhum incentivo, elas não sofreram nenhum investimento. Então, quando ocorreu a independência, a liberação dessas colônias para se tornarem estados, não é? Foi mostrado, então, toda a sua fragilidade em relação à economia, em relação às suas possibilidades de atividades econômicas, né? Que não havia sido incentivada em nenhum momento pelos seus colonizadores, já que ali eles desenvolviam o processo de somente exploração dessas colônias, né? As atividades, né? A divisão internacional do trabalho, né? Como fornecedoras de matéria-prima, né? Para os países industrializados, né? Era só esse o papel na divisão internacional do trabalho dessas colônias. Elas tinham simplesmente o papel de fornecer matéria-prima para os países industrializados. Então, por essa razão, né, eram nações totalmente dependentes, né, de gêneros industrializados produzidos por esses países ricos, não é? Essa situação aí de divisão do trabalho, né, de dependência, de oferecimento de matéria-prima e dependência de material, de produto industrializado, né, é denominado de neocolonialismo, esse processo que começa a acontecer aí
né, a partir desse processo, né, de independência, né, começa a relação de dependência. Desculpa, gente, deu um erro aqui. O neocolonialismo começa a caracterizar em relação à dependência, né, a exploração econômica desse continente. Então, é necessário que ocorra esse processo de neocolonialismo, né, que é uma nova forma de colonizar esse povo, né? São libertos, né? Começam a se constituir independentes, mas eles não têm características ainda, eles não estão estruturados ainda por terem sido explorados tanto tempo, né? Por tanto tempo. Então, com o processo de neocolonialismo, eles começam a desenvolver aí uma certa dependência de produtos industrializados, não é verdade? Com essas antigas, né? Com essas antigas metrópoles europeias, né? A África pós-colônia, né? A África pós-colonial conservou as mesmas fronteiras políticas, né? Com as colônias, né? Políticas das colônias ainda, com as novas unidades nacionais. Então, pouco começou a acontecer dentro desse território. Independência, mas uma independência de ser colônia, não é? Mas continua com uma certa dependência econômica, não é? De alguns outros países. Então, as fronteiras continuaram muito estruturadas, igualmente era, né? Os conflitos, né? São intensos em relação aos povos africanos, né? Alguns não respeitavam a organização territorial, né, existente entre a partilha, né, do continente. Alguns países não respeitavam essa partilha, né? Então, os conflitos dentro do continente eram constantes, né? É uma constante no continente africano. Então, a gente percebe que o continente africano, né, era um território colonizado por 3 países, né? Eram colônias de 3 países, francês, inglês e português, com a pressão, não é, das potências, Estados Unidos e ex-União Soviética, a partir da Segunda Guerra Mundial, com enfraquecimento aí de alguns países europeus, né? A partir da Guerra Fria, esses países começam a fazer com que essas nações sejam liberadas, se tornem independentes, mas acontece a independência dessas nações num período de tempo curto e muito rápido. Elas não têm uma estruturação, não têm características próprias, né, por serem passado por muito tempo serem exploradas. Então elas demonstram aí a sua fragilidade, né, na economia, na independência econômica, e começam aí a oferecer, não é, matéria-prima e comprar produtos industrializados, né, nesse novo cenário aí que é o neocolonialismo dentro do continente africano, né? Então nós podemos perceber que essas nações, elas precisam ir muito ainda de investimentos, não é? Para que elas consigam se estruturar e se tornar realmente países, nações, estados independentes, certo? Se posicionar, não é? No cenário geopolítico mundial. Nós temos aí
alguns, né, que são as quatro nações que sobressaíram inicialmente, que têm uma estruturação mais organizada economicamente, né, e que se apresentam no cenário geopolítico, né? Nós vamos ter a África do Sul, nós temos a Etiópia, nós temos o Egito e a Libéria, certo? Meninos, peço a vocês que vão na unidade 4, deem uma lida no texto falando sobre a descolonização e o neocolonialismo na África, tá bom? Isso é muito importante, façam as marcações de vocês e deixo a vocês um abraço e um beijo. Até a próxima aula. Tchau! Continuaremos falando da África.